A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Este é o vosso irmão Anderson Ribeiro e este é o vosso canal Atalaia Teológico da Última Hora. E vamos continuar com a nossa leitura lendo a Bíblia com o Atalaia. Nós paramos no capítulo 12 do livro de Mateus e agora iremos continuar no capítulo 13 ao capítulo 15. Continue lendo conosco. Fizemos aí uma playlist da leitura Lendo a Bíblia com o Atalaia para que você possa acompanhar a leitura bíblica. Capítulo 13. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniram-se ele, grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas a outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a eles, os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábola? Respondeu Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois aos que têm, dá-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e cujos ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor,
Não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhe: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolherei no meu celeiro. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior de todas as hortaliças, e faz-se árvore de sorte, que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, deixando a multidão, entrou em casa, e chegaram-se a eles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles os ajuntarão do reino de todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade, e lançar-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando-se uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a que apanhou toda espécie de peixe, e quando cheia, puxaram-na para a praia, e sentando-se puseram os bons em cestos, e os ruins, porém, lançaram fora. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançar-o-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: entendemos. E disseram-lhe: por isso, todo escriba que se fizer discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira todo o seu tesouro, coisas novas e velhas. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que estes se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Este é o filho do carpinteiro. E não se chama a sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade
deles. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesões: Este é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos e por isto estes poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João e manteado e o guardara no cárcere por causa de Herodia, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: não é lícito possuí-la. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivas e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. E instigada por sua mãe, disse ela: dar-me num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-los a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Quando as multidões o souberam, seguiram a pé até a cidade. E ele, ao embarcar, viu uma grande multidão, compadecendo-se dela, curou seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é chegada. Pede a multidões para que vão às aldeias e comprem algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse ele: trazei-nos aqui. Tendo mandado as multidões que reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo o pão, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entremente, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-lhe, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra, em Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe apenas que deixasse tocar a orla do seu manto,
e todos os que tocavam ficavam curados. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e lhe perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam a mão quando comem. Ele, porém, respondendo, disse: e vós, o que transgredi o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe certamente morrerá. Vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, o que podereis aproveitar de mim é a oferta ao Senhor. Esse, de modo algum, terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamado a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: sabe o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizavam? Respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: estáis vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração? É isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas o que comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu palavra. Chegando-se, pois, ele e os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhe ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Partindo dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou ali. E vieram a eles grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e lhes puseram ao pé e os curou. De modo que a multidão se admirou, vendo mudos falar, aleijado a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe, pois, os discípulos: de onde nos viria no deserto tanto pães para fartar tamanha multidão?
Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E responderam: 7, e alguns peixinhos. E tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão, tomou 7 pães e os peixes, e havendo dado-lhe graça, partiu-os, e entregava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Assim, todos comeram e se fartaram, e sobejou dos pedaços, levantaram 7 alforfas cheias, alçofas cheias. Ora, o que tinha comido era quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco e foi para o confim de Magadã. Meus amados irmãos, acabamos de ler até o capítulo 15. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, Atalaia Teológico da Última Hora, se inscreva, leia a Bíblia conosco, lendo a Bíblia com o Atalaia. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus.